já estamos aqui para louvar e adorar o nome do Senhor. Amém? Porque é sempre um prazer estar na casa do Senhor. Amém? É sempre um prazer estar diante do Senhor. O que Deus fez essa noite, na vigília, lá na casa da Tayelen, foi algo assim, sobrenatural. Sobrenatural. A forma como Deus foi trabalhando. E a vigília dessa noite me lembrou muito aquele texto onde Deus quer falar com Elias e ele, primeiro vem um trovão e Deus não estava na tempestade, sei lá, e aí por último a Bíblia diz que vem uma brisa suave, e aí Deus começa a falar com Elias. Foi mais ou menos o que aconteceu essa noite conosco. Deus veio assim como brisa, e nós saímos de lá revigorados. E eu quero te convidar nesta manhã a estar adorando o Senhor. Entregue o teu louvor a Ele nessa manhã. Entregue a tua adoração a Ele nesta manhã. Estamos nos preparando para a Santa Ceia, que será à noite, mas eu quero te convidar para estar preparando, para estar entregando o teu louvor a Ele nesta manhã. Aleluia. Vamos estar de pé. Chamando por meu nome, para entrar em comunhão, pois tenho sede e fome da tua presença. É o que mais quero ter, a tua presença. É o meu maior prazer. Te quero, Deus. Te quero, Deus. Eu não posso deixar de te amar. Eu não posso deixar de adorar. Eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta.
pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida. Eu não posso deixar de adorar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida. Me sustenta. Oh, aleluia! Glória a Deus! Não há outro maior do que o Senhor. Aleluia! Não há outro nome mais lindo do que esse nome, Jesus. Aleluia! Só de ouvir tua voz, sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. De ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, e de paz tu inundas meu ser. Chama por ele. Diga: Jesus, eu te amo. Ele é a razão da nossa vida. Ele é a razão da nossa existência. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, e de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar, os meus medos se vão. Transforma em alegria o meu triste
Evangelho sem Cristo não é evangelho. Igreja sem Cristo não é evangelho. Não é igreja. Cristianismo sem Cristo não é cristianismo. Ele é a mensagem central do evangelho. Ele é a autoridade maior do evangelho. Ele é a esperança maior do evangelho. Jesus, 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 Jesus. Uma igreja em que Jesus não seja o centro não é igreja. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. Declare, quando tudo diz que não, quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só, sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Tua destra me sustém e faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Tua destra me sustém e faz prevalecer. Deus do impossível. O Deus do impossível.
Esse é o poder dele. Se eu apenas te tocar, eu serei sarado. Você pode levantar as mãos e pedir. Se eu apenas te tocar, eu serei curado. Se eu apenas te tocar, eu serei sarado. Teu amor me alcançou, tua fé me sarou. Teu amor me alcançou, tua fé me sarou. Se eu apenas te tocar, se eu apenas Oh, aleluia. Oh, aleluia. Foi através do toque dele que fomos sarados, amém? Poder do toque de Jesus, aleluia. É por isso que canções atravessam décadas, séculos. Algumas canções atravessam porque elas falam de verdades cristocêntricas. Tocou-me, Jesus, tocou-me, de paz ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. É o poder do toque. Você pode cantar mais uma vez? Tocou-me, Jesus, tocou-me, de paz ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Aleluia. Graça e paz, igreja, amém? O salmista disse: em paz dormi, em paz me deitarei e dormirei, porque só o Senhor me faz habitar em segurança. Eu deitei, eu dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Você deitou, você dormiu, você acordou, porque o Senhor te sustentou. Qual é o maior desejo de uma seleção que vai para uma Copa do Mundo? Isso, ser campeão.
ser vencedor. E eles batalham, eles lutam, eles perseveram para que isso aconteça. Só que antes disso, dessa situação acontecer, antes dele se tornar campeão, existe uma batalha diária, ou seja, uma batalha jogo por jogo, dia por dia. A igreja pode sentar, amém? E no final, no 7º jogo, eles ganham, se tornaram o vencedor. Não é diferente a vida do cristão. Todo dia, eu deitei, eu dormi e acordei porque o Senhor me sustentou. Quando você levanta, já tem uma batalha para ser travada. No outro dia, já é outra batalha. No outro dia, é outra batalha. No outro dia, é outra batalha. Mas saiba que se você perseverar, que se você for firme, que você não se esquivar nem para a direita nem para a esquerda, você vai ser vencedor. Você vai levantar o seu troféu. Os jogadores de seleções, eles não acham ruim se aquela batalha for árdua, se for difícil, aquele jogo, aquela guerra no campo. Mas às vezes nós, como cristãos, achamos ruim quando as adversidades vêm sobre a nossa vida. E não era para ser assim. Era para nós nos alegrarmos. Por quê? Porque algo maior virá. Pela vitória alcançada em nome de Cristo. Deus é bom. Deus é maravilhoso. Os 3 primeiros louvores falaram do nome de Deus. Começaram sendo falado pelo nome de Deus. O pastor também citou 1 Reis, capítulo 19, a questão de Elias. O pastor poderia até terminar a pregação, porque a pregação é nesse ritmo, é nessa direção, sobre a voz de Deus. Eu vou falar sobre o que ele falou um pouquinho também, quando Elias estava ali na caverna. Vou falar sobre a voz de Deus. E o que me encantou foi os 3 louvores, começando com a voz de Deus. Deus, Criador dos céus e da terra, abençoa o teu povo que se encontra aqui. Abençoa os que se encontram em casa. Abençoa, Senhor Deus, com toda sorte de bênção. Pai, que todos nós venhamos ter novamente um encontro com a Tua voz. Eu não falo, Senhor Deus, com a Tua voz escrita, mas sim com a Tua voz audível. Porque muitas das vezes, Senhor Deus, nós perdemos esse contato contigo. Perdemos, Senhor Deus, a essência de ouvir o Senhor falar nos nossos ouvidos. Eu peço ao Senhor, Pai, em nome de Jesus. João 8, versículo 47. Somente a parte A do versículo. Aquele que pertence a Deus, ouve o que Deus diz. Na minha tradução fala assim: quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Na nossa caminhada como servos de Deus, como
filhos de Deus, nós perdemos muitas coisas. Perdemos muitas coisas. E às vezes, e muitas das vezes, uma das coisas que nós perdemos é a sensibilidade de ouvir Deus falando no seu ouvido, falando com você. Perdemos a sensibilidade de ouvir a voz de Deus. E se tem uma coisa que Deus Ele quer, desde o princípio da criação até esse momento, é falar com você. Ele quer que você continuamente ouça a sua voz. Quando procuramos escutar a voz de Deus, é compreender a profundidade do que é ter um pai zeloso. Quando buscamos e deixamos Deus falar conosco, é um refrigério para a nossa alma, traz refrigério para a nossa alma. Quando nós abrimos o nosso coração, buscamos a sensibilidade de deixar Deus ouvir, falar com nós, e nós ouvirmos a voz de Deus, essa voz de Deus vai trazer refrigério para a nossa alma, vai trazer direção para nossas vidas, vai nos trazer alegria, vai nos trazer esperança. E às vezes no decorrer da nossa caminhada cristã, nós perdemos essa sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Poderia citar muitos motivos que faz a gente perder essa sensibilidade de ouvir a voz de Deus falando no seu ouvido, falando face a face com você. Existe personagens dentro da Bíblia que ouviram a voz de Deus. E geralmente quando Deus, e todas as vezes que Deus fala com você de uma forma audível, algo acontece. Se tem uma coisa que Deus não faz, é jogar palavra fora. Deus não tem conversa fiada. Quando Deus fala com você, quando Deus fala comigo, quando Deus fala conosco, sempre há um propósito por trás. E quando nós deixamos Deus falar conosco, quando nós atentamos os nossos ouvidos para a voz de Deus, o único abençoado é você e aqueles que te cercam. Noé ouviu a voz de Deus. Gênesis capítulo 7, versículo 1. Gênesis 7, capítulo 7, versículo 1. Depois disse o Senhor a Noé: entra, tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. Noé não perdeu a sensibilidade de ouvir a voz de Deus. E quando Deus falou com Noé,
para ele entrar na arca, quem foi abençoado? Quem foi beneficiado? Foi Noé e a sua família. Só para você ver, quando Deus fala conosco e nós inclinamos os nossos ouvidos para ouvir o que Ele fala, nós somos abençoados. Aqui, Noé teve a sua vida salva, teve a vida da sua família salva. Por quê? Porque ele estava sensível à voz do Todo-Poderoso. O que me chama mais atenção também, que depois daqui, a geração de Noé foi abençoada. Os filhos de Noé foram abençoados. Por isso, que devemos fazer uma reciclagem e passar a ter sensibilidade ao ouvir o sim de Deus, ouvir a direção de Deus. Eu não falo pela palavra escrita, não estou desmerecendo a palavra escrita, mas sim aquela intimidade de Deus estar falando no seu pé do ouvido. E os infortúnios do dia a dia, as lutas do dia a dia, às vezes fazem com que nós colocamos comichões nos nossos ouvidos e não passamos mais a ouvir a voz de Deus. Deus, Ele quer falar, Deus, Ele quer falar, Deus, Ele quer falar, mas nós não damos tempo, não damos atenção para que Ele fala a nós. Êxodo, capítulo 3, versículo 7. Moisés Êxodo, capítulo 3, versículo 7. Me perdoa. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor, por causa dos seus exastores, porque conheci as suas dores. Deus falou isso para Moisés. Ele falou isso ao pé do ouvido de Moisés. Moisés estava sensível à voz de Deus. Mesmo em meio às dificuldades, em meio tá num povo, numa cidade, numa comunidade que não pertencia a ele, ele ainda estava com o ouvido sensível à voz de Deus. E quando Deus falou a Moisés, é porque Deus queria trazer libertação para um povo que estava sendo escravizado. Às vezes, ou muitas das vezes, ou sempre, Deus Ele quer falar algo em particular com você. Te dá uma direção, te dá um norte. Porque bem próximo de você tem uma pessoa sendo escravizada. Tem um povo sendo escravizado. Ele quer te dar uma direção para que você haja e essa pessoa venha ser liberta. Pelo poder de Deus, na vida de Moisés, esse povo foi liberto. Mas por quê? Porque ele não perdeu a sensibilidade de ouvir a voz de Deus, de ouvir a direção de Deus. Os 3 primeiros louvores começou falando sobre a voz de Deus. O pastor citou o texto de Reis 19. Vamos pegar o exemplo de Noé. Vamos pegar o exemplo de Moisés.
Vamos fazer uma reciclagem, vamos tirar tudo aquilo que está atrapalhando nós ouvirmos a voz de Deus de uma forma audível. Deus, Ele fala pela sua palavra. Fato. Mas Ele quer falar também ao pé do seu ouvido. Ou isso é impossível, ou Deus mudou. Malaquias 3:6. Eu sou Deus e não mudo. Quem mudou foi nós. Nós mudamos a nossa postura para com Deus no que se diz respeito a não ser sensível à sua voz. Moisés ouviu a voz de Deus. E Deus usou ele poderosamente para libertar um povo que estava sendo cativo, que estava escravizado. Ouve a voz de Deus, que Deus vai te usar para poder libertar. Primeiro Samuel capítulo 3, versículo 10 e 11. Então veio o Senhor e pôs-se ali, e chamou-o como das outras vezes. Samuel, Samuel, e disse: Samuel, fala porque o teu servo ouve. E disse o Senhor a Samuel: eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todos os que ouvem lhe tinirão ambos os ouvidos. Uma criança sem nenhuma experiência com Deus, a inocência. Se vós não se converterdes, se vós não fizerdes como criança, de modo algum herdará o reino dos céus. Era uma criança, mas estava atento à voz de Deus por causa da inocência, por causa da pureza. E nós devemos ter essa inocência novamente, para que Deus venha falar ao nosso ouvido. E quando Deus falou isso para Samuel, Ele estava falando sobre juízo que ia vir. Sobre uma família, e uma família sacerdotal, a família de Eli. Muitas das vezes quando Deus fala, é porque Ele quer trazer juízo sobre uma pessoa, sobre uma nação, sobre uma família. É doído, mas Deus também fala para esse propósito. Mas para que Deus venha falar aos nossos ouvidos, nós temos que fazer que nem Samuel. A inocência tem que estar no nosso coração. A pureza tem que estar nas nossas vidas. Tudo aquilo que impede tem que ser tirado. E depois que Deus falou isso a Samuel, Israel nunca mais foi o mesmo. E esse rapaz, por ter ouvido a voz de Deus, ele foi o único que teve 3 ministérios. Vamos ouvir a voz de Deus. Vamos nos despojar. Vamos nos limpar. Vamos tirar tudo aquilo que nos atrapalha. Não estou falando, entendeu, de pecado não. Se tiver também, tira. As correrias do dia a dia são essas coisas que podem nos atrapalhar. Ouvir a voz de Deus. Para que Deus venha nos usar. Para que Deus venha nos direcionar. Para que Deus venha confiar em nós. Porque você só delega uma coisa a uma pessoa quando você confia nela.
Você só direciona algo a uma pessoa porque você confia naquela pessoa e sabe que aquela pessoa vai fazer. Vamos ouvir a voz de Deus. Vamos dar espaço para Deus falar. Deus não muda. Deus não muda. É nós que mudamos no decorrer da caminhada. A Bíblia nos diz, Provérbios, para o faminto, todo amargo é doce, mas para o farto, pisa o favo de mel. Às vezes, na nossa caminhada, nós deixamos de ser faminto. E por isso, pisamos no favo de mel de Deus, no doce de Deus, no amor de Deus, na voz de Deus. Deus, Ele quer falar ao seu ouvido. Deus, Ele quer ter uma intimidade com você, face a face, boca a boca. Se Deus não quisesse, Ele não tinha te salvado. Se Deus não quisesse, Ele não tinha deixado você ser vencedor. Porque quando você ainda era um espermatozoide, Deus falou assim, é você ganhou a primeira batalha, você foi vencedor. Ele escolheu você, desde o ventre da tua mãe. Ele escolheu nós, desde o ventre da nossa mãe. Para poder ter o quê? Fantoches? Não. Para ter servos, amigos, filhos, que tenha comunhão direto, no ouvir, no falar, no rir, no brincar. Deus quer falar com você. Atos, capítulo 9, versículo 4. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegue? Um ímpio, um perseguidor, ouviu a voz de Deus. Mas por que que esse homem ouviu a voz de Deus? Porque ele quer que os perseguidores se tornem perseguidos pelo nome de Cristo, pela causa de Cristo. Esse homem ouviu a voz de Deus. Um dia você também foi perseguidor. Você ouviu a voz de Deus. E Deus teve a mesma misericórdia que teve com esse homem. Mas no decorrer da caminhada, muitos de nós perdemos essa essência de ouvir a voz de Deus. Mas esse homem, chamado Saulo, que posteriormente passou a se chamar Paulo, em momento algum da sua biografia, da sua história, ele perdeu a sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Temos, por exemplo, ele. O culto começou
com 3 louvores, falando sobre a voz de Deus. A finalidade dessa ministração é que quando nós saímos daqui, nós venhamos nos fazer uma reciclagem. É aquela mesma coisa quando você entra no quarto, que você vai ter que separar tudo aquilo que não lhe serve, que está te atrapalhando a fazer algo. 1 Reis, capítulo 19, versículo 12. E depois do terremoto, um fogo. Porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Elias ouviu a voz de Deus. A Bíblia nos diz que, antes desse evento acontecer, ele já tinha tido aquele embate com os profetas de Baal. Deus tinha mandado fogo, que consumiu todo o holocausto. Os profetas de Baal e os profetas, tem outro lá também que eu não esqueci, tinham sido mortos. E quando chegou a notícia de que Jezabel estava furiosa com ele, que queria matar, ele correu, ele fugiu e foi se esconder nessa caverna com medo. Mas a perseguição, o medo, a dúvida não atrapalhou esse homem ouvir a voz de Deus. Você pode estar em toda a turbulência, se você for sensível à voz de Deus, você pode ter certeza que você vai ouvir a voz de Deus. Deus, Ele quer falar ao seu pé do ouvido. Você sabe por que o novo convertido ele tem mais experiência com Deus do que um crente já mais experiente? Por causa da sede. Por causa da sede. Por querer conhecer. Por querer conhecer. Por querer ter experiência. Por querer andar com Deus. Por querer ouvir Deus. Se tem uma coisa que o novo convertido fala constantemente é assim: Deus fala comigo, Deus fala comigo, Deus fala comigo, Senhor fala comigo, Senhor fala comigo. É ou não é? E nós que somos velhos de fé? Eu acho que nós achamos, vou pegar por mim, que Deus já falou tudo com a gente. E não falamos mais isso. O Senhor fala comigo. É por isso que o novo convertido tem mais experiência com Deus. Porque ele, basta botar o joelho no chão ou em pé ou em qualquer canto. O Senhor fala comigo. E a promessa se cumpre na vida do novo convertido. Pedir, dá-se, usar. Aí Deus sopra no ouvido dele. Deus sopra no ouvido dele. Vamos ser um novo convertido? Vamos voltar à caminhada? E o novo convertido também fala bem assim, fala muito. Ele lê muito o testemunho, mas chega um ponto que ele fala assim: eu não quero mais contar a história do povo, eu quero contar os meus testemunhos. Aí Deus começa a fazer algo na vida dele. Mesmo com medo, mesmo sendo perseguido, Deus não deixou de falar com ele.
Por quê? Ele ainda estava sensível à voz de Deus. Tem muitas coisas que são plagiáveis, que são imitadas. A voz é imitada também. Tem muitas coisas que podemos imitar, mas a voz de Deus é imitável. Por mais que a Bíblia diz que Satanás se transfigure em anjo de luz, ele não tem poder de imitar a voz de Deus. Quando Deus falar com você, você vai saber discernir, porque a voz de Deus é imitável. É imitável. É imitável. É imitável. É a mesma coisa. Eu estou orando, Senhor, eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Senhor, quero ser batizado com o Espírito Santo, novo convertido. Quero ser batizado com o Espírito Santo. Quero ser batizado. Aí, o batismo vem, a pessoa é batizada. Mas acontece muito de gerar dúvida. Como sair dessa sinuca de bico? Mas eu fui batizado ou não fui? Se você pediu, o único que tem poder de batizar com o Espírito Santo é Deus. É uma coisa imitável. O falar em línguas, o inimigo imita. Mas o batismo com fogo, o inimigo não imita. Agora, não podemos ser como Adão e Eva. De forma alguma. Todo dia o Senhor ia conversar com Adão e Eva. Todo dia o Senhor ia conversar com Adão e Eva. E eles davam atenção a Deus. Adão e Eva davam atenção a Deus, era todo dia. Mas um dia, que Adão e Eva parou de dar atenção à voz de Deus e deu atenção à voz da serpente, o que aconteceu? Sofreram, perderam a comunhão com Deus, perdeu a direção de Deus. Nunca se esqueça disso, que tenha na massa do seu sangue. Deus fala, mas a serpente também fala. O homem espiritual consegue discernir as coisas espirituais. Deus, ele é carnal ou ele é espiritual? Se você for espiritual, você vai discernir que é o Papai do céu que está falando com você, que é o Alfa e o Ômega falando com você, que é o Todo-Poderoso falando com você. Sabe por quê? Porque as ovelhas, nós conhecemos a voz do nosso pastor. Já contei essa história. Para encerrar, as ovelhas conhecem a voz do pastor. As ovelhas conhecem a voz de Deus. Um jovem andarino estava andando, de repente ele encontrou um lago onde tinha muito pé de coco, sombra,
E ele já estava com sede, pegou seu cantil, encheu de água, tomou um banho ali. De repente, ao longe, ele escuta um barulho. Vem um pastor de ovelha com muitas ovelhas. E as ovelhas começaram a tomar água ali. E o pastor também se refrescou. De repente, do outro lado, chegou outro pastor com um bocado de ovelha. E aquele cara olhou assim e falou assim: isso não vai dar certo. A ovelha da direita e a ovelha da esquerda começaram a se misturar. Ele falou assim: ué, eu quero ver que anarquia vai dar isso. Ele pensou: ué, como é que as ovelhas misturaram? Como é que esses caras vão separar essas ovelhas se não tem marca? E os pastores conversando com um, com o outro, falando, entendeu? Ó, estou com aquela ovelha doente. Ah, eu estou com isso, estou com aquilo. Papo de pastor. E aquele cara ficou olhando. Não, eu vou embora. Não, eu vou ver o que vai dar isso aqui. Eu quero ver o que vai acontecer, porque é impossível separar essas ovelhas todas misturadas. É impossível. As ovelhas beberam sua água, os pastores se refrescaram, encheram os seus cantis. Aí um vai dar um grito e um assovio. Um bocado de ovelha, para cá. A outra ficou para o lado de cá. Aí o outro deu um comando, as outras ovelhas vieram atrás desse pastor e a outra foram atrás do outro pastor. Quando o pastor estava indo embora, ele falou assim: peraí. Pastor, eu vi isso aí. Sinceramente, do fundo do meu coração, eu achei que isso não ia dar certo. Eu achei que vocês iam ter um trabalho grande, danado, para poder separar essas ovelhas. Como isso se deu? Ele virou e falou assim: olha, as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. A ovelha não confunde a voz do seu pastor. Ele falou assim: opa, peraí. O pastor disse: só uma brechinha. Só uma brechinha, calma aí. Se eu te der esse cajado, se eu te der as minhas vestes, algumas ovelhas podem te seguir, mas são aquelas que são doentes, são aquelas que são rebeldes. Essas não conhecem a voz do pastor, mas as ovelhas saudáveis conhecem a voz do seu pastor. E quem é o seu pastor? Quem é o nosso pastor? Nós estamos conhecendo a voz dele? Nós estamos ouvindo a voz dele? Nós estamos? É reciclagem. Se vós não se converterdes, se vós não fizerdes como criança, de modo algum herdará o reino do céu. Temos que voltar a ser novos convertidos, para que venhamos ter novamente a sensibilidade de ouvir a voz do nosso pastor, chamado Jesus Cristo de Nazaré. Deus não mudou. Malaquias 3:6. Eu sou o Senhor, não mudo. Mas posso te fazer uma confidência? Eu mudei. E às vezes até para pior. E esse mudar para pior, ou esse estacionar, ou esse parar, faz com que se crie uma barreira. E essa barreira atrapalha você ouvir a voz de Deus. Fala 3 palavras com a pessoa. Fala 3 palavras com a pessoa. Ei. A pessoa não ouviu o que você fala? Você deixa de lado. Não quer ouvir? Muitas das vezes Deus é dessa forma. Ele quer falar, Ele te chama.
Mas você não quer ouvir, nós não queremos ouvir. E o pior de tudo, não contenderá para sempre o meu espírito com o homem, porque o homem é carne e os seus dias são 120 anos. Vai chegar uma hora que Deus quer falar. O Espírito Santo quer falar. Mas você não quer ouvir? Ele vai parar de contender com você. Vai parar de insistir com você. Porque o coração, que é de carne, se torna no coração de pedra. Vamos voltar a ouvir a voz de Deus? Vamos voltar a ser novo convertido? Senhor, fala comigo. Senhor, fala comigo. Senhor, fala comigo. Senhor, eu quero ouvir sua voz. Devemos ser sensível à voz de Deus. Saulo, 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 por que me persegue? Chamou Saulo 3 vezes, imediatamente ele ouviu a voz de Deus. Samuel, se não me engano, foi 3 vezes também. E Samuel ouviu a voz de Deus. Tenho sede e fome da tua presença. É o que mais quero ter, a tua presença. É o meu maior prazer. Te quero. Deus, eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Eu te louvarei de todo o coração, mais do que o ouro e a prata, a tua presença me basta, a tua presença me basta, a tua presença me basta. Te quero, Deus. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta.
Davi, depois que cometeu o pecado de adultério, ele poderia ter perdido tudo. E ele quis perder tudo. Mas a única coisa que ele não quis perder foi o Espírito Santo de Deus na sua vida. E olha que naquela época o Espírito Santo de Deus era dado sobre medida. E hoje que é a plenitude. Por quê? Porque essa pessoa maravilhosa chamada Espírito Santo de Deus nos ajuda a ouvir a voz de Deus. Nos faz ouvir a voz de Deus. A igreja se põe de pé, amém? Deus, nessa manhã de hoje, a tua palavra nos diz que é o teu Espírito que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Que o teu Espírito Santo, Senhor Deus, venha adentrar dentro de nós agora. Que o teu Espírito, Senhor Deus, venha nos convencer que precisamos ser sensível à tua voz. Ser sensível a essa voz de amor, a essa voz de carinho, a essa voz que só nos faz bem. Que o teu Espírito Santo venha nos mostrar a barreira que está atrapalhando nós ouvir a tua voz, como Samuel ouviu, como Saulo ouviu, como Elias ouviu, e como tantos outros ouviu. Eu peço ao Senhor, Pai, que o teu Espírito nos direcione, para que nós venhamos tomar uma posição, para que o Senhor venha falar conosco, nós venhamos ouvir a tua voz, e te amar, e ter uma comunhão contigo, Senhor, como um amigo que fala com o outro. Porque, Deus, se tem outra coisa que o Senhor não quer, é monólogo. O Senhor quer diálogo. O Senhor quer ouvir e falar. O Senhor quer que a pessoa ouça e fala também. O Senhor não quer monólogo. E que essa palavra não venha existir no seio da tua igreja, Senhor, monólogo, mas sim diálogo contigo. Eu te peço, Pai do céu, em nome de Jesus. Espírito de enfermidade que paira sobre a igreja Alçamar, que não vem do trono de Deus, bata em retirada agora, em nome de Jesus. Cura que vem do trono de Deus, toma posse dessa pessoa e estabelece a sua saúde em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar.